Estamos com o senhor Augusto Regala, arquiteto de profissão, ex-aluno PQG, formou-se na Universidade Federal de Paraíba, fez graduação em Arquitetura e Urbanismo em 1980 e 1985. Depois, na mesma universidade, fez mestrado em Engenharia de Produção nos anos 1986 e 1991. O senhor Augusto Regala é um dos principais arquitetos do país, e também responsável pelas grandes obras do país, principalmente a sede do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, aqui na Guiné, a Mesquita, entre outras obras que ele tenha realizado para que haja uma arquitetura também moderna na Guiné-Bissau. Então, senhor Augusto, gostaríamos de conversar um pouco a respeito da sua trajetória acadêmica enquanto estudante guineense e africano no Brasil durante os anos 80. Gostaríamos de saber o que lhe fez estudar no Brasil, a procurar o Brasil como um país de destino para cursar ensino superior. Bom, em primeiro lugar, é que nós, na época pós-independência, que foi em 1974, nós estudantes tínhamos, depois de finalizar o liceu, portanto o 11º ano, tínhamos que, um ano antes já, ou até 2 anos antes, dar um contributo que seria, portanto, dar aulas ou outra atividade, portanto, como funcionário do governo, para que, portanto, pudesse ser possível apanhar uma bolsa. Nesse sentido, normalmente quase todos tínhamos que ficar pelo menos um ano depois de terminar o 7º ano. E pronto, nessa altura também a gente pensava que quanto mais cedo acabasse o curso, é o melhor para nós. Então nada melhor do que, em vez de ir depois de um ano parado, dando aulas como brigada pedagógica, bom, depois fomos transformados em professores do governo, mas só que eventuais, portanto, que depois deixaríamos de constar do grupo dos funcionários do governo. Além desse um ano, íamos que, se fôssemos para um outro país, teríamos que fazer mais um ano de línguas. Então, em primeiro lugar, nós quase todos pensávamos em ir para um país que falasse a mesma língua que nós. Portugal fala a nossa língua, e o Brasil fala a nossa língua. Para mim, ir para o Brasil, pelos conhecimentos que eu já tinha, e verdade é que eu já tinha familiares no Brasil, que foram para São Paulo, a família Schweib, primos da minha mãe, então eles já tinham saído daqui no ano que eu nasci. Então já eu tinha uma certa ligação com o Brasil, então conhecia muita coisa do Brasil. E nos anos 78, os meus primos que viviam aqui, que foram para o Brasil, voltaram. E isso ainda me deu muito mais ânimo de ir ao Brasil, porque passei a conhecer muito melhor o Brasil. E aconteceu que não havia realmente bolsa para arquitetura nesse ano, de 79 a 80, portanto, para quem fosse foi em 80. Mas, felizmente, eu descobri que havia uma bolsa que tinha sido dada em 78 para arquitetura. E quem tinha sido agraciado com essa bolsa era a minha prima, mas que não queria ir porque estava casado com o meu primo. Por saber disso, eu insisti na arquitetura e pedi que fosse para o Brasil. Disseram, então vais ter que esperar mais um ano. Eu disse, tá bom. Só que eu vim com uma autorização de que essa bolsa fosse passada para mim. E isso aí realmente foi o que me levou a ir para o Brasil. E como é que foi essa experiência enquanto estudante guineense e africano no Brasil? Fantástico. Fantástico porque era uma nova realidade, uma realidade um bocado diferente do que nós víamos em filmes. Bom, o samba não, o samba isso a gente já conhecia e foi sempre o mesmo. Então, a experiência de lá, convivência com pessoas,
e conviver com gente que realmente, sobretudo da Paraíba, nordeste do Brasil, é gente humilde, gente realmente de bom coração, gente que soube nos receber bem e nos fez, portanto, sentir em casa. Fantástico. Como é que o senhor avalia essa cooperação acadêmica entre Brasil e Guiné-Bissau para a formação dos seus quadros? Eu acho que, vou dizer a verdade, que isso aí ajudou muito a Guiné-Bissau. Eu me lembro que no grupo que nós fomos, não éramos muitos. Os primeiros que foram foi 77, 78, e quase todos foram para o Nordeste. Nesse grupo, a maior parte voltou e muitos deles viraram ministros. Outros enveredaram pela atividade privada, portanto, para o ramo privado, e também se destacaram. Eu penso que isso realmente, a experiência do Brasil e até a modo de viver do Brasil é muito mais fácil, não só de adequar, mas de adotar e transmitir dentro da Guiné, porque é uma vida quase igual, é uma forma de pensar. Eu não sei se é por causa das raízes, mas realmente quando você trabalha no Brasil, até o clima, o clima da Paraíba, o clima da Guiné é quase a mesma coisa. Bom, tirando o sertão lá, que é um calor. Aqui temos o calor também em Gabu, na região leste, mas como não é muito profundo, não são 200 quilômetros. Quando você vai, por exemplo, para Cajazeiras, são 580 quilômetros. Aí você já pega mais coisa do continente, então é muito mais deserto. Se nós formos a 500 quilômetros daqui de Bissau, talvez chegamos ao Mali, que é a mesma coisa que o Nordeste, é seco. Então fica Burkina, Mali, então é a parte do Nordeste que nós não temos, porque nós ficamos quase encostados só no litoral, tipo Alagoas, a parte mais litorânea. Eu penso que realmente foi boa a experiência, foi bom viver no Brasil, e foi realmente muito frutífero para mim, porque eu tenho duas meninas, minhas queridas meninas, Paloma e Raíssa. Olha, ela fez aniversário antes de ontem, fez 31 anos, a mais velha. Eu me casei lá, depois de acabar o curso de arquitetura. Foi em abril, maio, por aí que eu acabei o curso, e me casei em dezembro. E logo em janeiro passei no concurso do mestrado. Pronto, e foi essa alegria. E hoje estou aqui porque também achei que devia vir dar o meu contributo para a Guiné-Bissau. Muito obrigado.